Liverpool 1-0 para cima da Inter de Milão, um jogo amarrado que não teve tantas chances, mas que de fato o Liverpool produziu um pouquinho mais e foi premiado com um pênalti de certa forma achado no final para sair com essa vitória. Vou comentar sobre esse jogo aqui nesse vídeo. Já vale destacar que teve uma certa não, teve uma grande polêmica antes do jogo, que foi o Salah não ter sido nem relacionado para a partida. É um momento de fato de crise do Liverpool, mal na Premier League, engatando muitos jogos ruins, com um desempenho ruim, e o Salah vem pagando essa conta, acabou não sendo nem relacionado. Teve uma entrevista dele, eu acho, ele comentou recentemente, e eu fiquei incrédulo vendo tudo que o Salah falou. Ele falou: Ah, eu não preciso provar diariamente que eu mereço a titularidade. Eu já fiz muito por esse clube. Eu mereço essa vaga. Eu não preciso provar dia após dia que mereço ela, porque eu conquistei essa vaga. Eu não sabia que o Salah era concursado. Não faz sentido isso. Então quer dizer que um jogador que se torna ídolo de um clube, joga por um bom tempo bem pelo clube, e então de repente ele pode começar a jogar mal e ficar tranquilo que a vaga dele está garantida no time? Não. Então, por exemplo, se o Van Dijk começasse a ter uma falha atrás da outra, ele tinha que sair do time, independente da liderança, independente da importância dele para o time. Não existe isso de cadeira cativa dentro do time. Time que deixa vaga assim para jogador simplesmente porque ele é ídolo, não vai longe, cara. Então, o Arne Slot fez certíssimo. Se o Salah não tá rendendo, tem que sair. Se outro jogador não tá rendendo, tem que sair. Não é porque é o Salah, mas é a lógica do futebol. Futebol é momento. Eu torço pro Grêmio, por exemplo. Hoje, o Kahneman é reserva do Wagner Leonardo. E se a gente olhar para a história do Kahneman no Grêmio, não tem comparação. Ele é muito maior que o Wagner Leonardo. Só que é a mesma coisa olhando para o Salah no Liverpool. Se não tá rendendo, tem que sair. E olha que na temporada passada ele fez uma temporada inicialmente muito bem. Na reta final ele não foi tão bem. Mas chegou a ser cogitado, inclusive, a brigar por bola de ouro, o Salah. Então, se o nível dele tá baixo, tem que sair do time mesmo. O problema é que não tem um substituto à altura. Então quem entrou no time foi o Curtis Jones. E o Curtis Jones não é um ponta. Então deu uma encorpada a mais nesse meio de campo, tendo Gravenberch, McAllister, Szoboszlai e Curtis Jones. Muitas das vezes o Szoboszlai caindo mais aberto, tendo em vista que é um cara multiuso. Já foi meio atacante, já foi ponta, já jogou de lateral, já jogou de volante, meia. O Szoboszlai é um jogador que qualquer treinador gostaria de ter, porque tem muita qualidade, é muito esforçado e faz todas as posições que são necessárias. A verdade é que o Liverpool foi melhor no geral, produziu mais chances. No primeiro tempo chegou a ter um gol anulado na base da bola aérea, tem um cabeceio do Van Dijk que bate no braço do Ekitike e o Konaté acaba fazendo o gol. Eu vi que teve muita gente reclamando, falando não, era muito próximo, não teve intenção. Cara, que regra é essa? Desde que eu saiba, a regra é que quando um defensor não tem intenção ou é um contato muito próximo, a gente analisa. Agora, se é um atacante, bateu no braço, o braço está aberto, acabou a discussão. Não importa se está próximo, não importa se foi por querer ou sem querer. Bateu no braço, anulou o gol, acabou. Se for querer inventar de regra, foi sem querer, tava muito próximo, vai dar brecha para um monte de gol de mão, gol originado com toque de mão, e aí daqui a uns 10 anos a gente vai falar, olha, que assalto ali, ó, toque no braço e foi validado um gol assim. Então, pra mim a regra tem que ser muito clara. Tá com o braço aberto e batendo o braço é pênalti. Independente se for por querer, sem querer, tá próximo, tá longe, tá com o braço aberto e bateu no braço é pênalti. Assim como se for de ataque, tem que anular o gol. Então, acho que tinha que simplificar cada vez mais as regras, deixar muito mais nítido. Como criam muitos detalhezinhos de foi com intenção, foi sem intenção, tava longe, tava próximo. Cara, unifica tudo. Tá com o braço aberto, bateu no braço, se a jogada de ataque anula o gol, se a jogada de defesa é pênalti, é falta. Então tem que deixar muito mais simples essas regras, porque daqui a pouco em um lugar fala uma coisa, em outro fala outra, em um usa uma regra, em outro usa outra, porque toda hora tá mudando. Então não é só no Brasil que tem essas polêmicas, na Europa também. Então um gol polêmico que foi anulado, muita gente achou que não tinha que anular, eu sinceramente acho que foi bem anulado, bate no braço da Ekitike, acabou, bateu, anulou o gol. Pra mim é simples. E na reta final, aí sim, um lance decisivo para terminar nesse 1-0 pro Liverpool, pênalti do Bastoni no Ertz. E o que eu mais vi foi gente falando que não era para anular esse primeiro gol e não era para dar pênalti no Ertz. Eu discordo das duas. Para mim tinha que anular o gol e para mim tinha que dar o pênalti de fato. Eu sei que é um contato mínimo do Bastoni, que ele puxa a camisa do Wirtz
Não é um puxão muito forte, mas é uma jogada que o Wirtz está correndo em direção à bola, o Bastoni puxa a camisa dele e o Wirtz sente o contato, tenta inicialmente ir na bola, mas quando ele sente o contato ele desaba para trás, mas é na direção que a camisa está sendo puxada. Então assim, pode ter sido um contato mínimo? Pode. Mas quem tem que se precaver não é o Wirtz, é o Bastoni. O Bastoni foi imprudente, puxou o Wirtz foi inteligente, caiu, o árbitro foi no VAR e marcou o pênalti. A imagem é claríssima, o Bastoni puxou ele. Se teve contato suficiente ou não, a culpa não é minha, era só o Bastoni não ter puxado. Acabou, pênalti. O Szoboszlai vai para a cobrança, bate muito bem, cruzado, forte, um golaço, faz o gol do Liverpool. Então assim, é uma arbitragem que muita gente pode discordar das decisões, mas para mim ele acertou na anulação do gol do Konaté, no toque na mão do Kitike, e para mim ele acertou no pênalti marcado para o Liverpool. Então, é que nem eu falei, tá com o braço aberto, é infração. Puxou o jogador, é pênalti. Porra, eu não tenho culpa que se foi fraco ou foi forte. O Bastoni puxou ele. Pênalti marcado, o Szoboszlai converteu. Vitória do Liverpool para dar uma aliviada nesse clima de tensão, até porque, na minha visão, se o Liverpool perde esse jogo e perde no final de semana na Premier League, eu acho que tinha grandes chances do Arne Slot ser demitido. Porque além do time não desempenhar, tá criando crise com alguns jogadores, o Wirtz ainda é reserva e foi talvez a maior compra da história do Liverpool. E não foi à toa, o Wirtz joga muita bola mesmo, mas ainda não rendeu tudo que pode. Nem de perto do que foi o jogador que foi no Bayer Leverkusen. Enfim, mas é um time que tem potencial para evoluir, tem jogadores muito bons, só que tem que acabar com esse tipo de mentalidade que o Salah tem, por exemplo. Ah, eu conquistei minha vaga, eu não preciso me provar dia após dia. Ah, é? Então vai para outro clube. Porque é esse tipo de mentalidade que não pode ter em lugar nenhum. Senão o cara se acomoda, o nível dele abaixa, o nível do time abaixa, se acomoda e o time para de ser competitivo, para de conquistar coisas. O tipo de mentalidade do Salah é até surpreendente, porque é um grande jogador. Mas um jogador tão grande, tão ídolo como é de um time tão grande como o Liverpool, não pode pensar tão pequeno, né? É uma certa zona de conforto muito grande que o Salah entrou para ter falado isso. Enfim, no final das contas, o Salah não fez falta e o Liverpool venceu. Bom, foi esse o vídeo. Valeu e falou!